O programa Trabalho Legal está no ar e nesta edição vamos mostrar o seminário Refugiados e Imigrantes, Responsabilidades Compartilhadas, que aconteceu em Brasília e contou com a participação do MPT para a discussão do tema, a proteção dos direitos de trabalhadores imigrantes. Saímos às ruas com a seguinte pergunta: você sabe dizer o que significa a sigla CIPA? Sim? Não? Vamos explicar com o quadro O que é. Conhecida como 13º salário, a gratificação de Natal foi instituída no Brasil em 1962. Garante que o trabalhador receba o correspondente a 1/12 da remuneração por mês trabalhado. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E direitos trabalhistas de imigrantes é tema de seminário. O evento, realizado no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, teve a participação do MPT e de diversos representantes que atuam no acolhimento dessa população. Para o MPT, o principal objetivo da política migratória é dar condições a essas pessoas de forma coordenada para a utilização de serviços. O seminário Refugiados e Imigrantes, Responsabilidade Compartilhada, foi realizado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Para o ministro do STJ, Humberto Martins, o assunto é importante porque se refere ao tratamento nacional e internacional em relação aos refugiados. O Brasil e o governo brasileiro e os poderes têm dado cumprimento à Constituição Federal, de tratar, em especial os brasileiros, com dignidade, mas também a todos os outros povos de outros países. As pessoas que são refugiadas, que vêm para o Brasil em decorrência de guerra, em decorrência de um tratamento de miserabilidade de outros países que se encontram em grandes dificuldades econômicas, procuram o nosso país. E o nosso país está debatendo e estudando as fórmulas de oferecer a essas pessoas condições de vida que elas possam ser tratadas como pessoas humanas. Por isso que o nosso país, em respeito à Constituição, dá um tratamento igualitário a esses refugiados ou a esses migrantes que saem das suas localidades para o nosso país. Ao todo, foram 5 painéis. Um deles contou com a presença de representantes da Acnur no Brasil, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, além do ex-secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, e a ministra Maria Luísa Escorel, diretora do Departamento de Organismos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores. Entre as falas, vários pontos sobre a crise humanitária internacional e os desafios das políticas para refugiados no Brasil. O Brasil tem uma lei de refugiados que é um modelo para a América Latina. O país adotou uma legislação em 1997, uma legislação que vai cumprir 20 anos. E a avaliação do Alto Comissariado da ONU para Refugiados é que esse marco foi fundamental para garantir acesso ao espaço humanitário, aos solicitantes de refúgio, que eles possam encontrar uma nova vida num novo lugar, com documentação, acesso às políticas públicas, educação, saúde, possibilidade de trabalho remunerado e ficar livre da discriminação e da perseguição que sofreu no país de origem, por conta da sua raça, religião, opinião política, grupo social, ou por fugir devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, a lei brasileira consolida essas possibilidades, garante os direitos dos refugiados. Segundo o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, coordenador científico do seminário, o tema guarda estreita relação com a Justiça Federal. Bom, esse é o nosso interesse específico do Poder Judiciário. Então, além da discussão geral do tema, uma questão específica é que, na medida em que muitos desses pedidos acabam sendo indeferidos pelo CONARE e o recurso é para o ministro da Justiça, das decisões denegatórias do Ministério da Justiça, acaba vindo mandado de segurança que é julgado pelo STJ, é julgado pela seção de Direito Público. O número de demandas nas instâncias inferiores e no Superior Tribunal de Justiça sobre o processo de refúgio e de migração tende a aumentar nos próximos anos, dada a posição humanitária e receptiva de que o Brasil assume. Os dados que nós temos do CONARE, que é vinculado ao Ministério da Justiça, é um aumento crescente nos últimos anos, envolvendo especialmente os pedidos formulados por pessoas que vêm do Haiti,
atualmente os refugiados sírios. O Brasil é case internacional a esse respeito, em função do visto humanitário que ele concedeu a essas pessoas para poderem se deslocar até o Brasil e poderem postular o refúgio. Mas nós temos também muitos casos da África e muitos casos da América Latina e Caribe. No caso específico aqui da América do Sul, destaque a Colômbia, que felizmente após 50 anos está conseguindo resolver a questão interna, em que eles têm milhões não só de refugiados externos, mas alguns milhões também de deslocados internos, que é outra preocupação. Convidada pelo Superior Tribunal de Justiça, representando o Ministério Público do Trabalho, a Procuradora do Trabalho, Cristiane Balqueiro Lopes, participou do evento. Na ocasião, ela falou sobre refugiados e trabalho, o MPT e o fortalecimento de iniciativas para o trabalho decente de imigrantes e refugiados no Brasil. Isso revela o quanto esse seminário foi bem organizado e pretende abordar a questão migratória sob uma perspectiva ampla, né? Ouvindo todos os interessados, todos os pontos de vista, para buscar uma solução coerente e buscar um posicionamento para o público-alvo, um posicionamento digno, né, de ser defendido nas várias esferas de debate sobre o assunto. Ela acrescentou ainda: a imigração não deve ser responsabilizada pelo desemprego no país. Me coube falar justamente sobre a perspectiva do Ministério Público do Trabalho na gestão do tema migratório. E essa perspectiva, em primeiro lugar, ela tem em vista que o grande problema da imigração não é o imigrante, e nós precisamos sempre lembrar disso. Na verdade, a imigração não é um problema, e aí que está a grande questão. O problema é transformar a imigração em problema. Porque, fazendo-se assim, o que nós fazemos? Uma cortina de fumaça para os reais problemas que estão acontecendo no país e no mundo. E o real problema é o avanço do neoliberalismo e o desmonte do Estado Social. E afirma: o refúgio não pode ser tratado como maquiagem pelo governo, e muito menos xenofobia pela sociedade. Infelizmente, a ideologia está pregando que o Estado serve para proteger os seus cidadãos de uma suposta ameaça externa, que seria representada, personificada na figura do imigrante. Então, o grande desafio é a gente não se deixar contaminar por esse ideário que nos bombardeia diuturnamente. E saber que o foco, que o que nós precisamos tutelar, o que nós precisamos defender é a rigidez, a construção de um Estado real de bem-estar social, em que a Seguridade Social funcione, em que o direito do trabalho, o mercado de trabalho estejam atuando e impedindo que o capitalismo torne as relações sociais ainda mais selvagens. Esse é o nosso foco. Segundo o Conselho Nacional de Imigração, nos últimos 5 anos, o Brasil registrou um aumento de 130% de imigrantes no mercado de trabalho formal e considerou uma parcela pequena em comparação aos 38 milhões de brasileiros que trabalham com carteira assinada. O auditor fiscal do trabalho, Paulo Sérgio de Almeida, concorda. Através dessa política de acolhida que o Conselho Nacional de Imigração desenvolveu, eles puderam ter acesso a documentos, né, se tornaram migrantes documentados no Brasil, e isso lhes possibilitou o acesso ao mercado de trabalho formal, ou seja, com carteira de trabalho e com direitos assegurados, não é? Se não houvesse esse tipo de política, né, certamente nós teríamos um problema grande de imigrantes no mercado de trabalho informal, né, porque muitos desses imigrantes chegaram pela fronteira, pessoas que, enfim, entraram no Brasil de várias maneiras e depois vieram buscar formas de se documentar. Então, se nós não tivéssemos agido, nós teríamos um problema que é a imigrantes informais, irregulares, sujeitos a toda forma de exploração, né? E com isso, com a sua situação muito mais vulnerável, né? Então, optamos por uma decisão de integração, de acolhida, né, e de respeito aos seus direitos trabalhistas e direitos fundamentais. Depois do intervalo, vamos explicar o que é CIPA, a finalidade que tem, principalmente para quem trabalha em situações de perigo ou que possam causar acidentes. Não saia daí, voltamos já.
E nesse mês, o subprocurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo, passou a integrar a galeria de retratos de ex-procuradores gerais em Brasília. O encontro contou com a presença de ex-procuradores gerais do Trabalho, funcionários e também amigos. O subprocurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo, passou a integrar a galeria de retratos de ex-procuradores gerais em Brasília. Luiz Antônio Camargo de Melo é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e especializado em advocacia trabalhista. Como subprocurador-geral do Trabalho, exerceu vários cargos no Ministério Público do Trabalho, incluindo o de Procurador-Geral do Trabalho nos biênios 2011-2013 e 2013-2015. É autor de diversos artigos publicados de temas relacionados aos direitos humanos, trabalho escravo, direitos dos povos indígenas, desafio da erradicação das piores formas de trabalho infantil no Brasil, além de participações em cursos sobre tráfico de seres humanos nos Estados Unidos. A solenidade de aposição da fotografia contou com a presença de ex-procuradores gerais: Otávio Brito Lopes, Jefferson Luiz, João Pedro Passos e Egler José Horta Barbosa. No discurso, Luiz Camargo lembrou os anos de trabalho e destacou suas vivências. É uma alegria participar de uma solenidade e ver o registro da atuação à frente de uma instituição tão importante como é o Ministério Público do Trabalho, junto com outros colegas que também tiveram esta gloriosa oportunidade. Muitas das atividades que nós desenvolvemos entre 2011 e 2015 começaram lá atrás, com o Dr. Egler, com o Dr. João Pedro, com o Dr. Jefferson, com o Dr. Otávio mais recentemente. Mas todos contribuíram, todos deixaram o seu momento especial nessa nossa instituição. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, lembrou o difícil trabalho de um PGT e saudou o colega de trabalho. Hoje, eu posso falar por experiência que o cargo de Procurador-Geral do Trabalho ele envolve infinitamente mais ônus do que bônus. O nosso trabalho só se completa quando nós conseguimos efetivamente cumprir a nossa missão, que é levar o direito social àqueles que não o recebem e várias vezes sequer têm conhecimento de que existe direito social. Tenha certeza que o seu trabalho se completou como chefe da instituição durante os 4 anos de 2011 a 2015. Muito obrigado, mais uma vez, por toda a disposição, por todo o trabalho feito em prol da nossa instituição. Existem alguns nomes e siglas que muitas vezes não entendemos, não é? Pensando nisso, que o programa Trabalho Legal traz o quadro O que é? E desta vez a sigla é CIPA. Você aí, sabe o que significa CIPA? Ainda não. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. CIPA é um sistema, um programa de prevenção de acidentes de trabalho dentro da empresa. Sim, não, é o que eu vou te explicar agora. CIPA quer dizer Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda empresa que apresentar um quadro de funcionários com mais de 20 trabalhadores deve contar com uma CIPA, independente do tipo de risco que a empresa possa oferecer ao trabalhador. A CIPA foi criada nas empresas para informar trabalhadores a respeito da prevenção de acidentes, além de fornecer orientações sobre saúde, higiene e segurança no trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes está prevista no artigo 163 da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, e na norma regulamentadora número 5. Cabe à comissão eleita reforçar a importância das medidas de proteção coletiva e do uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, botas, capacetes, cintos de segurança e óculos.
Vale lembrar que o empregado não pode se recusar a usar os equipamentos de proteção sem um motivo justo. Caso isso aconteça, ele pode ser punido, inclusive por demissão por justa causa. E mais, o trabalhador é responsável por cumprir as normas de saúde e segurança e deve informar aos responsáveis sobre os problemas que surgirem na empresa. Além disso, a CIPA ainda identifica os riscos do processo de trabalho, elabora plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho, participa do controle de qualidade e avalia as prioridades de ação nos locais de trabalho. A comissão deve existir em empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas e cooperativas. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre a segurança e a saúde no trabalho pode acarretar ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação do trabalho. Agora você já sabe o que significa CIPA. E sem esquecer que todos nós podemos prevenir acidentes de trabalho. O quadro que é fica por aqui. Até o próximo mês. E para você, um ótimo trabalho. No próximo bloco, 13º salário. Quem tem direito? Qual o valor a ser pago? Data de pagamento e muito mais. Vamos explicar tudo sobre o assunto. Fique ligado. E aqui no Brasil, o 13º salário foi instituído no governo João Goulart por meio da Lei 4.090 de 1962. A gratificação natalina deve ser paga ao empregado em, no máximo, 2 parcelas até o dia 20 de dezembro, no valor correspondente a 1/12 da remuneração para cada mês trabalhado. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Paulo Melo. Quem nunca ficou feliz em receber o 13º salário? Fico muito feliz em receber. É bom, porque é o único ganho que o cara tem a mais no ano, né? Que é o 13º. A gratificação natalina é aguardada por muitos trabalhadores e se trata de verba trabalhista. Por que 13º, né? Qual o nome 13º? Ele é um direito social conquistado ao longo dos anos e ele visa basicamente, né, o nome de 13º, gratificação natalina, tem como objetivo justamente aumentar o poder aquisitivo do empregado nessa época de festas, época de Natal e final de ano, que é uma época que normalmente as pessoas têm a tendência a comprar presentes para seus familiares. Seja para colocar dinheiro na poupança, realizar sonho, fazer festas de fim de ano ou até mesmo pagar dívidas. Cada um tem um destino certo para esse salário obrigatório. A gente conta com ele, faz planos com ele pro ano todinho. Sempre junto para as contas do ano que vem, né? Que segue o IPTU, IPVA, um presentezinho para a família, alguma coisa assim, né? Ou então pagar alguma dívida do ano que ficou. Benedito Lopes, que é microempresário, conta como faz para pagar o benefício. Em janeiro, por exemplo, a gente já começa a economizar, tirar um pouco de um lado, tira do outro. E chega o final do ano, a gente consegue ter lá economizado seus quase 100% do 13º do funcionário. De acordo com a estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, neste ano o pagamento do 13º deve injetar na economia do país 196 bilhões e 700 milhões de reais. Esse benefício é previsto em várias legislações estrangeiras e se originou da tradição dos empregadores presentearem os trabalhadores com uma remuneração extra, para que eles pudessem ter uma melhor celebração natalina. Daí veio o nome, gratificação natalina. Mas antes de continuar, é preciso saber como tudo surgiu. Foi em 1962, por meio da Lei nº 4.090, que os trabalhadores brasileiros conquistaram esse importante direito. O 13º salário foi incorporado na Constituição Federal em 1988, como um direito do trabalhador. Começou lá de 43 de forma costumeira, sem legislação, né? Depois, em 62, que foi a lei que instituiu o 13º, ele surgiu no governo do presidente João Goulart, e em 88 ele virou um direito constitucional. O 13º salário possui rígidas normas que determinam o prazo de pagamento, cálculo e punições caso a verba não seja quitada na época correta. Em quantas vezes e até quando pode ser pago o 13º?
Uma parcela ele pode ser pago até 2 parcelas, sendo que a primeira necessariamente até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. É possível ainda que o empregado ele peça o adiantamento dessa parcela do 13º, só que é importante frisar, ele tem que fazer esse pedido até o final de janeiro do mês respectivo. Como deve ser calculada essa gratificação? O cálculo é extremamente simples. Eu pego o valor mensal recebido pelo empregado, divido por 12 meses, que são os meses no ano, e multiplico pela quantidade de meses que ele trabalhou naquele ano. Assim, por exemplo, um funcionário que trabalhou 6 meses neste ano, ele terá direito a 6 dozeavos a título de 13º. Se não houver o pagamento, como o funcionário pode proceder? Se o empregador ele atrasar essas datas que eu mencionei para vocês, ele já está sujeito à autuação pelo órgão da Justiça do Trabalho. Além disso, horas extras, adicionais noturno de periculosidade e de insalubridade também entram no cálculo do 13º salário. Vale lembrar que, de acordo com a lei, o valor proporcional do 13º salário é pago quando o trabalhador conta com menos de 1 ano de atividade na época de pagamento da gratificação natalina. Portanto, para cada mês trabalhado, o empregado deve receber 1 dozeavos. Por exemplo, se o trabalhador ganha R$1.000 como remuneração mensal e conta com 7 meses de trabalho no ano, o 13º do trabalho será na proporção de 7 dozeavos do valor da remuneração recebida. Resultado que chegaria no valor de R$ 583,33. Mas claro que isso é apenas um exemplo. E olha só, a empresa Vidicom Serviços de Vigilância foi impedida de atrasar o 13º salário. A decisão liminar é resultante de ação civil pública ajuizada pelo MPT no Pará, que constatou atrasos no pagamento do benefício. A empresa, na ocasião, foi obrigada a pagar a primeira parcela dos salários dos empregados e ainda teve 20 dias para quitar a segunda parcela. A decisão da 18ª Vara do Trabalho de Belém estabeleceu prazos fixos para o pagamento do benefício, que valem para todos os anos. Antes da sentença, a Vidicom se recusou a firmar o termo de ajuste de conduta, o TAC, para regularizar a situação. E participe do programa Trabalho Legal. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. As informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Obrigado pela audiência. Nos encontramos no programa da semana que vem.